Isso aí, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa revisão de cinemática, ao comentar o lançamento oblíquo no final da última aula, já acrescentamos uma outra matéria, que é a parte vetorial. Não relembrei como é que se decompunha vetor, mas vamos usar esse exemplo numérico para trabalhar essa parte. E depois, de repente, mostrar como é que a gente obtém a fórmula do alcance máximo, que é uma outra pergunta famosa de aparecer. Então vamos lá, começar com esse exemplozinho. Até agora, então, só as equações que a gente mostrou a origem delas. Um corpo é lançado com velocidade de 40 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus com horizontal, dado 137,06 cos 137,08, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar, determine o tempo de subida, o tempo total, a altura máxima e alcance. Claro que muitas outras perguntas poderiam ser feitas, porém as mais delicadas, digamos, as mais importantes, são essas. Primeiro, se tem alguma coisa oblíqua em nossas vidas, a primeira coisa que a gente procura fazer é decompor em eixo horizontal, que a gente chama internacionalmente de Y, e eixo vertical, internacionalmente Y, eixo horizontal, internacionalmente X. Então, vetor decomposto V0x, pontilhada paralela, vetor decomposto V0y, o ângulo horizontal foi dado. V0x, que é a componente, é o vetor original V0, como está com o ângulo, cosseno do ângulo. V0x fica sendo 40, o cosseno de 37 foi fornecido como 0,8, V0x 32 metros por segundo. Da mesma forma, V0y é a velocidade inicial multiplicada pelo seno do ângulo. O ângulo é 37, V0y 40 vezes 0,6, V0y 24 metros por segundo. Depois que a gente fez a decomposição, a gente tem que lembrar do princípio de Galileu, que nos diz que é plenamente possível decompor o movimento oblíquo, o movimento parabólico complexo, em dois movimentos independentes, o movimento y e o movimento x. O movimento y, eu vou interpretar esse lançamento oblíquo como se aquele objeto tivesse sido arremessado verticalmente para cima, com uma velocidade v0y que nós calculamos, 24 metros por segundo. A pergunta importante é, o tempo de subida. Nós temos que lembrar que ao arremessar um objeto para cima, quando ele atinge a altura máxima, o que acontece com a velocidade? Se anula. É só lembrar que o objeto que está subindo, para começar a descer, tem que parar. Aí a gente pega a equação horária da velocidade, que já foi discutida na nossa revisão, e aplicamos essa equação nesse momento. Lá no topo a velocidade é 0, a velocidade inicial é 24, a aceleração é da gravidade, como ela é para baixo, menos 10 vezes t. Se eu tivesse dito que para cima é menos, a gravidade seria mais. Menos passa para o outro lado mais, está multiplicando, passa dividindo, eu descubro que o tempo de subida é 2,4 segundos. Então o tempo total é 4,8 segundos, afinal, nós discutimos na nossa ultra mega plus rápida revisão que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Por isso que o tempo total é o dobro. Como ele perguntou a altura máxima, eu posso continuar pensando no eixo Y. Eu posso continuar pensando no eixo Y, porque a altura máxima está relacionada com o movimento do eixo Y. Eu tanto poderia usar Torricelli, como eu sei a velocidade inicial e a velocidade final, sei a aceleração, eu posso descobrir o quanto o corpo subiu. Como eu também posso usar a equação horária da posição. Aí é muito pessoal. A equação horária da posição talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas quem é que tem medo de trabalho? A posição inicial é 0. O chão. A velocidade inicial, eixo Y, hein? A velocidade inicial do eixo Y é 24. O tempo que ele demora para atingir a altura máxima é 2,4. A aceleração da gravidade que atua para baixo é menos 10 vezes 2,4 ao quadrado sobre 2. Matemática básica.
24 vezes 24, 16 vai 1, 8 mais 1, 9, 8, 4. 17 foi 1. Uma casa após a vírgula, 57,6 menos. Isso aqui vai dar o mesmo valor, 24 vezes 24, 576. Só que tem duas vírgulazinhas, 5,76 vezes 10, 57,6, só que dividido por 2, então é a metade. 25 mais 3,5, 28,5, 28,8. Então, 28,8 metros é a altura máxima atingida pelo corpo. Poderíamos ter feito por Torricelli também. A altura máxima, tipo, eu calculo conforme o que o programa me dá. Tipo, não tem uma fórmula fixa. Tem, aí é que tá. Esse aqui é o perigo, cara. Esse aqui é o perigo. Existe, eu posso resolver, quando eu faço uma fórmula pronta, como eu vou fazer para ti agora, ela é a solução de todos os problemas do mundo. O problema é, será que o aluno tem a capacidade de decorar todas as fórmulas prontas para todos os problemas? Então é por isso que eu sou meio, assim, tu vê, apesar de eu deduzir as fórmulas todas, eu sou contra a utilização delas numericamente. Eu gostaria que o aluno conseguisse usar as fórmulas que ele vai ter, né? Se bem que tu vê, na minha região lá o negócio é federal. É federal, o resto, a CAF, o pessoal nem comenta, federal. E a federal usa o formulário. Por isso que a gente fica meio que treinando o aluno para pegar as fórmulas que vão estar no formulário e aplicar nas mais diversas situações. Agora, tu faz um vestibular que não tem fórmula nenhuma, eu concordo, de repente é melhor decorar uma fórmula específica para aquela situação e se aparecer aquela pergunta, tu matar a questão, do que de repente tem que conhecer uma série de fórmulas básicas e aplicá-las, né? Então, perfeito o que tu falou, existe uma fórmula que resolva todas as alturas máximas? Sim. E a dedução dessa fórmula é o seguinte, ó. Eu decompus, achei o V0Y, certo? Disse que V igual a V0 mais A vezes T. Usei essa equação. No topo, a velocidade inicial, o final é zero. A velocidade inicial era o V0Y, que eu já decompus. A gravidade tem sentido oposto, menos G vezes T. Então, de maneira genérica, se eu fizesse uma fórmula para o tempo de subida, seria menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo, V0Y que divide G. Ou ainda, o tempo de subida seria, já que o V0Y é V0 vezes seno, então V0 vezes seno de alfa sobre G. É a fórmula que resolve todo o tempo de subida. Tempo total, basta multiplicar por 2 V0 seno de alfa. Essa é a fórmula que resolve o tempo total de todas as questões de lançamento oblíquo do mundo. Se eu quiser saber quanto ele subiu, eu poderia pegar esse tempo e substituir na equação da posição, mas vai dar muito trabalho. Então eu prefiro usar Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes delta S. G não, vamos chamar de A por enquanto, para a gente entender a fórmula toda. No topo, já que eu estou pensando no eixo Y, zero. A velocidade inicial nós já vimos que é V0 seno de alfa ao quadrado. Se essa velocidade é positiva, a gravidade que é para baixo é menos G. E esse delta S é o quanto ele vai subir, né? Que é a altura que eu quero descobrir. Menos passa para o lado de cá, mais 2GH, então menos sumiu. Isso é igual a V0 vezes seno de alfa, tudo ao quadrado. Eu posso botar ao quadrado ali se eu quiser. E está multiplicando, passa dividindo. Então a fórmula da altura máxima para todo lançamento oblíquo que existe é V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo de lançamento, que divide 2 vezes G. É assim que a gente acha a altura máxima. Ótimo momento para a gente testar, né? Ótimo momento para testarmos. Hmax, de acordo com a fórmula sagrada, V0. O V0 era 40. 40 ao quadrado vezes seno de alfa. O seno do ângulo de lançamento era 0,6. 0,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes G. 2 vezes 10.
Hmax, a altura máxima, 4 vezes 4, 16, com 2 zerinhos. 6 vezes 6, 36, com 2 casinhas após a vírgula, está multiplicando, dividido por 2 vezes 10. As 2 casinhas após a vírgula vai eliminar os 2 zeros. 16 dividido por 2 dá 8. Depois é só dividir por 10. 8 vezes 6, 48, foi 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28. Divide por 10, não é que deu 28,8. Exatamente o que a gente tinha calculado lá, usando as equações básicas. Certo? Ótima a tua colocação. Então, deduzimos a fórmula da altura máxima. Cara, eu vou te falar que se o aluno faz 5, 6 questões que pede a altura máxima e decora a fórmula, cara, que maravilha. Imagina a agilidade do cara para matar a questão, comparado com o sujeito que vai deduzir, tudo bonitinho. Com certeza, muito bem-vinda a fórmula. E alcance? Aqui é a parte mais bonita. Alcance. Para calcular o alcance, gente, já que nós discutimos na nossa revisão que no eixo X a velocidade se mantém constante, basta usar a equação da velocidade média. Se eu quiser descobrir o quanto o sujeito andou, a distância que ele se deslocou, basta multiplicar o tempo pela velocidade, a velocidade pelo tempo. Só que é a Vx, hein? E a velocidade no eixo X foi 32 metros por segundo. E quanto tempo ele ficou se deslocando? 4,8, né? Porque foi o tempo de subida, mais o tempo de descida foi o tempo total. Então, 32 vezes 48, 16 foi 1, 24 mais 1, 25. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12, 6. 13 foi 1. 5, 1, bota a vírgulazinha. Um alcance de 153,6 metros. Então, tu vê, usar a velocidade média. É usar a ideia de velocidade média. Claro que ficou fácil depois que eu já decompus, depois que eu já calculei o tempo de subida, aí terminar foi fácil. Mas vamos arrumar uma fórmula definitiva para isso. Uma fórmula única, exclusiva. Poxa, a fórmula está aqui, ó. O alcance, que eu vou chamar de A só para ficar elegante, é o V, só que é o V do eixo X, é o V0x, vezes o tempo, que é o tempo total. Nós já achamos uma fórmula para o tempo total, está aqui, ó. Olha que bonita a fórmula para o tempo total. Tempo total. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula exclusiva para o alcance? É o V0x, e como é que se calcula V0x? V0 vezes cosseno. V0 vezes cosseno. Que multiplica o tempo total. E qual foi a fórmula do tempo total? 2V0 vezes seno de alfa sobre G. Então a fórmula definitiva para o alcance ficou 2V0 ao quadrado, seno de alfa vezes cosseno de alfa sobre G. Cara, olha que fórmula sacana. 2V0 ao quadrado, seno de alfa, cosseno de alfa sobre G. Essa seria a fórmula do alcance. Pois não. Fala alcance máximo. Ah, garota, aí é a pergunta definitiva. Tu vê, eu ia meio que querer levar a aula para esse caminho, mas com as tuas perguntas eu me sinto menos chato, porque tu já... Não, que isso, eu estou agradecendo. Porque tu imagina o professor meio que carrega a aula, outra coisa é o aluno, professor, isso aqui. E aí a aula vai se delineando para o lado que o aluno quer. Eu fico feliz, eu me sinto menos chato assim. Perfeito o que tu falou. E é o momento, é o ponto alto da aula. Como é que eu vou calcular o alcance máximo? Não é o alcance máximo, é o alcance. Quando o cara pergunta o alcance máximo, ele vai te perguntar qual é o ângulo para o alcance máximo. Certo? Se nós quiséssemos testar essa formulazinha para ver se vai dar o 153,6, né? 2 vezes 40 ao quadrado vezes seno de 37, 0,6, cosseno de 37, 0,8, dividido por 10. Chatinho, né? Não vou perder o nosso precioso tempo, né? Eu faço isso para ver se eu mesmo errei, entendeu? Como uma prova real. 40 ao quadrado vezes 2 vezes 0,6 vezes 0,8 dividido por 10. 153,6. Está certinha a fórmula. Confirmamos também esse
não só a fórmula, como confirmamos os dois, né? Os dois estão corretos. Agora a pergunta show. Professor, quero assassinar alguém, preciso de um míssil e preciso saber qual é o ângulo perfeito para maior alcance. Foi assim que nasceu toda essa teoria, a guerra. Foi a guerra que fez Galileu Galilei desenvolver essa teoria. Não foi só para conhecer os lançamentos oblíquos, foi para assassinar melhor. É a guerra, mais uma vez, obrigando o ser humano a... não é bizarro, a gente estuda isso em história, né? Só que às vezes é gritante, né? Às vezes a gente não... Quando eu vejo um Fusca, cara, eu me lembro da Segunda Guerra Mundial e eu fico pensando, caramba, tu vê como a nossa vida é totalmente dependente da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês sabem, o Fusca é a encomenda do Hitler pro Porsche. Preciso de um veículo que ande no deserto. E nasceu o Fusca, que até hoje anda nas nossas ruas, né, cara? É a Segunda Guerra Mundial ali, ambulante, né, cara? Isso é uma coisa assustadora. Então, de fato, cara, mais uma vez, toda essa parte cinemática, o motivo principal é belicoso, é a guerra. Professor, alcance máximo. Pergunta bonita. Alcance máximo. Primeiro, nós já mostramos qual é a fórmula do alcance. A fórmula do alcance é 2v0 ao quadrado, seno de alfa cosseno de alfa, dividido por g. Esta é a fórmula do alcance máximo. Do alcance, desculpa. Agora vamos aplicar o máximo. Em trigonometria tem uma passagem muito bonita, muito gostosa. Eu lembro do meu professor de terceirão falando. Seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ele, para tentar deixar a aula menos chata, tem aquela famosa poema, né? A terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Só que tem a forma do arco duplo, né? Que é quando A e B são iguais, A mais A, 2A, né? Seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A é 2 seno de A cosseno de A. Nasceu a forma do arco duplo. Mas não é A que eu estou usando alfa, né? Ah, mas não tem problema, eu tiro o A e boto o A dos gregos. A primeira letra do alfabeto grego, o alfa. São coisas que às vezes me irritam, cara, por o fato de nunca terem me contado essas verdades óbvias. Seno de alfa cosseno de alfa, só botei o 2 juntinho. Eu vou poder trocar, de acordo com conhecimentos de trigonometria, eu vou poder trocar isso por seno de 2 alfa sobre G. Por enquanto continua a fórmula do alcance para qualquer ângulo alfa. Mas qual é o valor de seno que tem o seu maior resultado? O seno, qual é o valor maior de seno? É quando o seno dá 1, né? E isso ocorre para que ângulo? 90 graus. Então esse cara é máximo quando o ângulo é 90. Portanto, 2 alfa tem que ser igual a 90 graus e, portanto, alfa igual a... Professor, mas eu não pedi qual é o ângulo. O ângulo eu já sei de 45, eu quero saber qual é a fórmula do alcance máximo. Não, mas então 45, bota 45, 2 vezes 45, 90, sendo de 90, 1. Esse é o alcance máximo, então. A max é V0 ao quadrado sobre G. Então, meu Deus do céu, tu imagina o aluno ter que deduzir isso, ter que calcular isso, certo? Esse V0 já foi decomposto. Já é o V0 verdadeiro, porque eu já decompus, certo? Já está decomposto. É o teu lanço mesmo. Já foi feita, as decomposições já estavam embutidas aqui no seno e no cosseno, né? Ótima tua pergunta. Então, deduzimos a fórmula do alcance máximo, é V0 ao quadrado sobre G. Eu só tinha feito isso na aula de estudo orientado para o intelecto, era bem picado, tinha um pouco de cada, mas né, tu vê, era um estudo orientado, na aula em si eu não fiz isso. Eu acho que no extensivo noturno eu cheguei a comentar isso, uma aula de revisão, no meio do ano. Porque tu vê, cara, não é obrigatório fazer isso, eu acho nobre fazer essas deduções, né, explicar para o aluno por que a gente usa essas fórmulas, né? Mas o mais importante de repente é o aluno se adaptar a fazer as questões numericamente, né? Eu diria que fazer as questões literalmente
É o nível 2 já. O cara aprender a fazer as deduções sozinho, né, cara? É o cara que tá tentando um ITA, assim, tentando uma Olimpíada de Física. Aí o cara já vai deduzindo. Que é, muitas dessas coisas você vai ver na faculdade, na verdade, essas deduções, com mais calma. Bem legal, adorei as perguntas. Eu acho que o caminho natural é a gente revisar a parte de energias.